Superman volta aos cinemas em um filme solo depois de mais de uma década, e assim como da última vez, ele chega com a missão de carregar literalmente um universo nas costas, porque a gente tá falando do primeiro de um novo universo expandido da DC nas telas, entre filmes, séries e tudo mais. E é aquela coisa, se esse primeiro não der certo, não dá pra esperar nada do futuro, então será que Superman decola rumo a céus estrelados para o seu novo universo DC? Antes de responder essa pergunta, gostaria de te dar boas-vindas. Sim, seja muito bem-vindo a este humilde canal que eu tô começando agora. Caso você não me conheça, prazer, eu sou o Gabriel Ávila, trabalhei no Omelete, no Jovem Nerd e agora eu tô começando esse projetinho solo. E eu acho que nada melhor pra começar, né, com o pé direito do que um filme que também inicia algo novo, né, que é esse Superman de 2025. Eu estive na cabine de imprensa do filme e com muita felicidade no coração eu posso dizer que eu gostei muito desse novo Superman. E eu digo isso com felicidade porque o Superman é o meu personagem favorito de todos os tempos. Eu leio quadrinhos há muito tempo, trabalhei em loja de quadrinhos, etc, etc. Eu não digo isso como uma carteirada de que eu manjo muito, mas é simplesmente porque é uma paixão muito forte e o Superman é uma das grandes razões por trás disso, assim. Então me alegra muito que esse filme seja muito maneiro, ter gostado desse filme, né? E eu gostei justamente por conta dessa parte de quadrinhos, porque ele faz uma coisa que eu não tava esperando, que é ser desavergonhadamente, sabe? Ele não tem a menor vergonha de ser um filme de quadrinhos, ele é um filme de super-heróis. E eu digo isso porque a gente nos últimos anos se acostumou a ver super-heróis cada vez mais buscando algum tipo de realismo, né, se justificando, buscando coisas mais palpáveis para parecerem menos bobos, entre muitas aspas, vamos dizer assim, né? Então você tem ali filmes que buscam mais violência, ou então algum jeito de justificar os super-heróis existirem e usarem roupas coloridas no mundo em que a gente vive hoje e tudo mais. E o Superman meio que não faz isso. Porque ele faz quase que o contrário, ele tenta buscar o espírito clássico dos quadrinhos, dos gibis mais antigos, né, uma coisa mais inocente quase, e fazer encaixar nesse mundo que a gente vive hoje. Eu acho que o ponto mais central disso é numa cena que já foi até divulgada, então não é spoiler, eu posso falar aqui abertamente, que é na entrevista em que o Superman conta um pouco da sinopse do filme pra Lois, né, porque basicamente esse filme se passa num momento em que o Superman pediu uma guerra, e isso causou vários problemas diplomáticos, tanto pra ele quanto pros Estados Unidos, né. E aí o Superman conta essa história na entrevista desse jeito, tipo, tava tendo uma guerra, pessoas iam morrer, eu fui lá e interrompi. Não deixei isso acontecer, salvei o dia, deu tudo certo. Que é algo que você veria nas histórias mais antigas, né? Só que aí, em contrapartida, você tem a Lois questionando isso e trazendo mais esse realismo, as questões mais modernas que a gente pensa hoje. De tipo assim, então você foi em outro país, você invadiu um país. Você impediu uma guerra, então você causou danos à propriedade, porque você destruiu tanques de guerra e tal. E eu acho muito louco que esse filme do Superman, ele se equilibra muito nesses dois pontos. Em trazer uma história que, por um lado, é super clássica, de gibi mesmo, e por outro, tentando buscar um realismo não no sentido de, poderia acontecer no mundo em que a gente vive, não. Pelo contrário, o filme ele assume que não aconteceria no nosso mundo e convida a gente a pensar, não seria legal viver nesse mundo? E eu acho que isso se reflete primeiro em como a história ela é contada de um jeito diferente, sabe? Em vários momentos eu achei o filme muito estranho até, peraí. E estranho no sentido literal, de estranhar o que estava acontecendo, do que eu estava vendo, porque ele busca caminhos ali, ele toma rotas que não são o costumeiro de um super-herói, de um filme de super-heróis, sabe? Que a gente, né, já tá sendo bombardeado há quase 20 anos, então a gente já sabe de cor que tem a origem, aí aparece o vilão, aí eles lutam, sabe? Não, ele faz um caminho alternativo, ele busca algumas saídas, ele conecta algumas coisas que chega a ser estranho, mas é um estranho que pra mim foi bom, sabe? Justamente por isso, de sentir que eu tava em território que não era tão familiar assim, né? Porque, sendo alguém que gosta muito de super-heróis, eu já imagino como essas histórias vão ser do começo ao fim, eu imagino que você deve sentir um pouco isso. E Superman não, tiveram vários momentos que eu fiquei, mas onde isso vai dar? No que isso vai acontecer? E eu acho que isso tornou o filme, pra mim, a experiência muito empolgante, porque eu tava lá, eu tava focado, sabe? Eu tava prestando atenção, eu tava curioso, que é uma coisa que esse gênero de super-heróis não desperta faz alguns filmes já. E eu gosto muito como isso deu origem a algumas das melhores versões desses personagens em live action, assim. Primeiro a Lois Lane, que é simplesmente uma personagem fantástica, o filme realmente quase que depende dela em alguns aspectos,
né? O que eu acho muito positivo, porque não foi simplesmente, vamos escalar uma atriz super premiada pra interpretar esse personagem que é super clássico e tem que estar lá. Não, ela tem uma importância. Você vê que teve todo um carinho, um cuidado, não só na escrita do roteiro pra esse personagem, mas da interpretação da Rachel Brosnahan também, que tá fantástica. Tanto no lado jornalista, fodona, premiada, quanto no lado da pessoa vulnerável e tal, sabe? Do mesmo jeito, aí do lado oposto, a gente tem um Lex Luthor que, particularmente, eu achei a melhor versão do personagem em live action até aqui, assim. E eu digo isso porque, né, lendo, assistindo muita coisa, a gente acaba criando uma visão desses personagens, e nenhum Lex Luthor de carne e osso chegou lá pra mim. Deixar um adendo que eu não assisti Smallville por inteiro, e muita gente elogia o Michael Rosenbaum, mas não posso falar dele. E o Gene Hackman, amo muito do fundo do coração, mas como Lex Luthor nunca, sabe, esteve lá. E o Nicholas Hoult, pra mim, cara, eu achei fantástico, assim. Caiu como uma luva pra essa visão muito particular desse personagem, que é um gênio, psicopata, inteligente, mas invejoso, pequeno mesmo, sabe? Nossa, achei fantástico. E tudo isso coroado, né, pela interpretação do David Corenswet, que, cara, manda muito bem numa versão muito particular de Superman. Porque esse Superman do James Gunn, eu senti ele muito vulnerável. Não só na questão de porrada, porque ele apanha pra caramba, mas na questão sentimental mesmo. A gente tá muito acostumado a ver um Superman que é uma rocha, né? Que é aquele cara que sempre tem a última palavra, que é um sábio. E dessa vez, mais do que nunca, a gente vê um Superman humano mesmo, que sente raiva, que se sente injustiçado, sabe? Sentimentos que a gente tá acostumado a ver em réis mortais, né? Como um Batman da vida, mas trazido pro Superman, que pra mim faz todo sentido quando a gente pensa que esse personagem, a grande força dele é ser um ser humano, né? Em todas a grande moral da história é essa, que ele é um alienígena que caiu na Terra e foi criado como um terráqueo, trazendo o melhor de nós, né? Vamos dizer assim. Eu acho que o David Corenswet faz isso muito bem, tanto no lado do Superman quanto do Clark Kent, assim. Eu gostei muito dos dois lados e, né, dessa vez ele ainda teve uma trapaça que é um personagenzinho, né, um serzinho chamado Krypto, o Supercão, né, que é um desses elementos de quadrinhos mais inocentes, fantasiosos, que eu falei lá no começo, que finalmente deram as caras no cinema. Tipo, pô, o Superman já tem mais de 80 anos, daqui a pouco tá batendo nos seus 90, e essa é a primeira vez que a gente tem um Krypto nos cinemas, sabe? Que é um elemento tão conhecido e amado da mitologia do personagem. Quer dizer, é a primeira vez live action, né? Porque teve o filme do Super Pets, que foi uma animação, que infelizmente pouca gente viu, mas enfim, é um personagem que tá muito bem no filme. Eu acho que ele foi utilizado muito bem, não só no sentido de, é um cachorrinho fofinho, vai vender pelúcia e tudo mais, mas no sentido de que é um personagem e ele faz diferença ali, sabe? Assim como vários dos elementos que esse filme traz, como outros heróis, outros vilões, que é outra coisa que me deixou muito feliz, que eles tratam esse primeiro filme do Superman já como um grande evento. Ou seja, não é simplesmente um filme de origem, sabe? Coisa que, pra fazer a comparação com a Marvel, que é quem, né, jogou melhor esse jogo de super-herói nos últimos anos, que é aquela coisa de que primeiro o personagem aparece num filme solo, com a origem dele, daqui a pouco ele ganha uma continuação, depois ele tá nos Vingadores. Não, esse filme já é como se fosse um Vingadores, com, né, um personagem ao centro, que é o Superman. Então você tem outros heróis, monstros gigantescos e tudo mais. E eu acho que tudo isso fez muito bem, ele trouxe sabores pro filme que eu não tava esperando, sabe? E que foram muito bem aproveitados, porque apesar de parecer que é muita coisa pra um filme de 2 horas, foi muita coisa bem utilizada, sabe? Assim, eu vou ser bem honesto e dizer que não foi tudo que eu comprei. Tem algumas ideias ali que eu questionei um pouco, não só a ideia em si, mas o jeito como ela foi colocada em prática e tal, mas enfim, isso é um papo pra outra hora, com spoilers e tal. Mas no geral, a maioria encaixou muito bem, me fez muito feliz, me fez sair do cinema esperançoso, sabe? Não só por um novo universo DC, porque assim, isso aí a gente vai pensar amanhã. Hoje, no dia de hoje, o Superman voltou para os cinemas com um filme que é fantástico e isso já me aquece o coração. E eu acho que um bom jeito de ilustrar isso é o fato de que eu vou ver esse filme de novo hoje mesmo, porque a gente já tinha marcado de assistir com os amigos, né? Juntar a renca para assistir Superman, quando foi marcada a cabine de imprensa pro mesmo dia. E de primeiro eu tava meio tipo, nossa, assisti 2 vezes o mesmo filme no mesmo dia e tal, né? E aí quando terminou o filme, a primeira vez, eu saí muito feliz de, pô, que bom que eu vou poder assistir esse mesmo filme de novo mais tarde, sabe? Eu acho que essa talvez seja a maior prova de que esse filme realmente me pegou de um jeito que eu não estava preparado. Então é isso, eu agradeço muito a todos vocês que prestigiaram este início deste novo canalzinho e deixo o convite
para que você se inscreva, curta o vídeo, faça todo esse jogo de YouTube, porque esse é só o começo, não só do canal, mas da cobertura de Superman, porque easter eggs, teorias pro futuro, etc, etc, eu vou cobrir aqui, ó, com muito gosto. E aproveitando que você tá por aqui, te convido a conhecer um outro projetinho do qual eu faço parte, que é a TV Colossos. É um podcast que eu tenho junto com o Nico Garofalo e o Thiago Lins, onde a gente começou falando de X-Men e tudo mais na primeira temporada, e a gente tá preparando uma segunda temporada diferentona. Então vem com a gente que vai ser maneiro. Mas eu vou ficando por aqui e te espero nas próximas. Até mais. Eu estive na coletiva de imprensa do filme hoje, que aconteceu pela manhã. Eu estive na coletiva de imprensa... Cabine de imprensa. Caralho! Eu estive na coletiva de... Cabine de Caralho, por quê? Caralho! Bota isso de pós-crédito. Sim!